Bom dia a todos. Daremos início ao webinar de novidades do EDCAM 2015 R1. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Adriano Tavares, sou pré-vendas da SKA e tenho trabalhado com as tecnologias CAD/CAM nos últimos 10 anos. O que nós iremos ver? O EDCAM 2015 R1 traz novidades realmente interessantes, tanto para programadores de disciplinas de fresamento, torneamento e eletroerosão a fio. Nós temos melhorias no modelador sólido, onde agora é possível utilizar dados já existentes como a possibilidade de importar arquivos DWG. O EDCAM Workflow agora suporta múltiplas fixações em um mesmo arquivo, o que torna o processo de criação mais rápido e ágil, pois podemos utilizar isso inclusive na documentação do processo. Remetendo ao sucesso do EDCAM Waveform em fresamento, agora temos também o torneamento em alta velocidade, que reduz o tempo de ciclo e aumenta a vida útil das ferramentas. O EDCAM para a programação de erosão a fio agora está anexado à interface do Workflow, inclusive com a possibilidade da simulação 3D do processo. Falando em processo, agora em ambiente de fresamento, nós temos a possibilidade de controlar melhor o processo, controlar a sequência lógica de usinagem. Vamos ver essa novidade e a redução de tempo que isso causará. Falando em redução dos tempos de seleção. Agora, para usinar uma face em fresamento, basta que eu selecione a face sem a necessidade de ter que extrair limite, extrair a face, mas com a condição de proteger o modelo totalmente contra colisões. A versão também recebeu um novo ciclo de gravação, onde com poucos cliques nós temos à disposição várias estratégias de gravação, tanto trabalhando em faces planas, quanto projetando isso em uma superfície complexa. E aliado ao gerenciador de máquinas e matéria-prima que nós tínhamos, agora também temos um gerenciador de dados de rosqueamento, o que vai permitir com que cada empresa crie a sua tecnologia de rosqueamento, tornando a programação mais rápida e mais padronizada. Vamos ver no primeiro momento quais são as melhorias no modelador sólido, o que tornou o processo de modelamento mais rápido, com recursos adicionais e a possibilidade de importação de dados. Abrindo o modelador. Nós temos agora a possibilidade de criar padrões lineares ou circulares, bastando selecionar uma face, selecionar o recurso o qual desejamos copiar e trabalhando com o número de repetições, ângulo entre repetições. De uma maneira muito simples agora com suporte a padrões de recurso, sejam lineares ou circulares. Se tratando de padrões lineares, basta selecionar um eixo de movimentação e o recurso será copiado automaticamente. Também na versão 2015 R1 foi implementado a condição de criar planos angulares. Então, se há necessidade de um recurso em uma face com determinado ângulo, basta que eu selecione essa face e posso programar ângulos ou um ângulo de inclinação e automaticamente o esboço será projetado nesse plano. Isso permite e aumenta a possibilidade de desenhos em recursos no modelador do EDCAM. Trabalhando com reutilização de dados, nós podemos agora importar e trabalhar com arquivos já existentes no formato DWG e DXF. Então, eu tenho meu arquivo, abrindo o modelador, eu já visualizo quais são as layers, quais são as camadas importadas desse arquivo, bastando eu selecionar aquilo que me interessa, ou seja, aquilo que eu quero utilizar como esboço. Facilmente eu faço uma validação do esboço, ou seja, eu valido aquilo que eu quero utilizar e posso em seguida colocar cotas, relações para definir totalmente o esboço e já consigo transformar isso em um modelo sólido automaticamente a partir de um arquivo CAD 2D. Então, como podemos ver, as melhorias implementadas no modelador sólido EDCAM trazem
primeiramente, mais agilidade ao processo, com a possibilidade de criação de recursos, de padrões de recursos, mas também o reaproveitamento de dados, onde, se nós já temos um arquivo DWG, não precisamos mais desenhá-lo, defini-lo totalmente. Eu consigo aproveitar esses dados e facilmente transformar isso em um modelo sólido. Falaremos agora um pouco na facilidade da criação de usinagem e multifixações com a Edcam Workflow. Como disse anteriormente, agora o Workflow permite que eu trabalhe com várias sequências de usinagem dentro de um mesmo arquivo do Edcam. Vou abrir agora um arquivo de fresamento. Onde nós podemos visualizar uma primeira sequência de usinagem dessa peça. Vou criar uma nova sequência de usinagem, só que agora nós temos a possibilidade de escolher qual componente nós queremos utilizar, qual a matéria-prima, qual a fixação, trabalhando então em um segundo plano de usinagem. Isso permite com que em um mesmo arquivo nós tenhamos tanto a fixação 1, a fixação 2, a fixação 3 e assim por diante, com a possibilidade de simular essa sequência de uma maneira conjunta. O mais interessante é que a matéria-prima ela é atualizada e sempre remetida à próxima fixação. Abrindo agora um modelo de torneamento, nós poderemos observar que nós temos a operação 1 e nós temos também a operação 2 dentro de um mesmo arquivo. Isso já era possível, mas não com a interface do Workflow, trabalhando com fixações e assim por diante. Agora, dentro da interface do Workflow, eu tenho a possibilidade de ter múltiplas fixações. E o mais interessante é a possibilidade de poder combinar tanto estratégias de torneamento quanto fresamento. Então, nós temos aqui um modelo onde a primeira fixação, a primeira etapa, o primeiro setup de usinagem acontece no torneamento, a segunda fixação, lado 2 da peça, também no torneamento, e essa peça deve receber um processo de fresamento. Então, dentro da mesma interface, nós temos essa condição de mesclar e flutuar entre as disciplinas de usinagem, inclusive com a possibilidade de usinagem de todas elas. Como podemos ver, agora eu tenho aqui na minha interface de fresamento já essa peça, esse bruto, mostrando como o resultado da usinagem de torneamento. Então, no Edcam 2015 R1, temos então a possibilidade de trabalhar com múltiplas fixações na interface Workflow. Isso vai nos trazer, primeiramente, maior segurança ao processo de usinagem. Segurança porque nós conseguimos simular as etapas de uma maneira única, de uma maneira conjunta, visualizando a interferência entre uma operação e outra. Auxilia no processo de documentação, na questão de fazer folha de processos, de verificar ferramentas, trabalhar com kits de ferramenta, porque nós estamos dentro do mesmo arquivo. E, por consequência, uma maior agilidade sem a necessidade de ter que abrir vários arquivos, procurar em qual arquivo está determinada operação, porque agora, com a Edcam 2015 R1, nós conseguimos trabalhar tudo dentro de uma mesma interface, visualizando cada etapa do processo. Uma grande novidade da versão é o desbaste de torneamento em alta velocidade. Nós já tínhamos isso implementado em algumas versões no Edcam fresamento, que é o desbaste waveform, que mantém constante a remoção de material e, por consequência, aumenta a vida útil das ferramentas e reduz o tempo de usinagem. Agora também nós temos essa possibilidade em torneamento. Esse recurso ele está disponível tanto para perfis quanto para canais. Então eu tenho aqui um canal e através da simulação nós vamos poder visualizar qual a lógica desse processo. É importante perceber que independente da região onde está sendo usinada, ou seja, independente do perfil que está sendo usinado, a quantidade de material removido é sempre a mesma. Quando eu tenho uma condição estável de corte, proporcionalmente eu consigo aumentar esse avanço e, por consequência, reduzir o tempo. Mas isso também gera um menor desgaste de ferramenta porque reduz vibrações.
Então agora o EdCAM 2015R1 está preparado para trabalhar com desbaste de torneamento em alta velocidade, seja para canais ou para perfis de torneamento. E seguindo a interface lógica do EdCAM, foi adicionado um novo ciclo de desbaste waveform de torneamento, onde através de uma interface muito simples, nós podemos, com poucas configurações, ter um caminho de ferramenta realmente complexo que facilita o processo de usinagem. Basta nós inserirmos um incremento de corte, uma direção de corte, se à direita ou à esquerda da ferramenta, ou até um corte zigue-zague que corta em ambas as direções, aos já conhecidos comandos de entradas, ligações, controle de diâmetro e assim por diante. Este recurso também está disponível para perfis de torneamento e não apenas para canais. Seguindo a mesma lógica de programação, de maneira muito simples, nós conseguimos programar um caminho de ferramenta muito inteligente que mantém constante a taxa de remoção de material. Vale lembrar que o waveform para torneamento não é um módulo à parte, ou seja, todo cliente que tem uma licença do EdCAM a partir do torneamento standard, ou seja, das licenças standard turn, já tem o módulo implementado sem necessidade de ter que adquirir nenhum módulo à parte. Como nós podemos ver na simulação e na interface de programação, o grande objetivo deste recurso é, primeiramente, redução de tempo de usinagem, que é o que interessa efetivamente. Eu tenho que reduzir o meu tempo de usinagem, porém utilizando as máquinas que eu tenho, as ferramentas que eu tenho. Mas por consequência, por ser um corte otimizado, um corte estável, eu tenho então uma redução, uma economia de ferramenta. Economizando ferramenta, porque eu tenho menos vibrações nesse processo. E, logicamente, precisava e é muito simples programar isso com a EdCAM. Então tem uma facilidade na programação. Não adiantava eu ter um recurso muito interessante se fosse complicado, se eu tivesse que inserir muitos dados, onde eu tivesse que calcular tudo isso. O waveform no EdCAM 2015R1 para torneamento, basta que eu selecione poucas configurações e, através de uma interface muito simples, eu tenho um caminho de ferramenta mais inteligente, reduzindo o tempo de usinagem e, por consequência, também economizando ferramentas. A próxima novidade é a nova interface na programação de erosão a fio. Agora, o EdCAM traz a possibilidade, então, de utilizar a interface Workflow, que guia o usuário em cada etapa do processo, também para o módulo de erosão a fio. Então, eu tenho aqui o modelo, seguindo a lógica do EdCAM Workflow, com posicionamento, definição de matéria-prima, de maneira automática ou através do gerenciador. Posso inserir, então, a matéria-prima, criar uma sequência de máquina, onde posso escolher, então, a máquina em um gerenciador de máquinas, que carrega tanto a máquina quanto a sua respectiva tecnologia de corte. Selecionar o material, um fio para esse corte, fazer o reconhecimento automático do perfil a ser usinado, então basta que eu selecione uma face e, estando ativado o modo corrente, essa face automaticamente é reconhecida, e escolher qual processo de usinagem será aplicado. Tenho aqui as minhas configurações e escolho um ciclo de 2 ou 4 eixos para executar o processo de corte, já com as opções e tecnologias habituais. Selecionando uma tecnologia de corte, e selecionando o perfil.
A novidade da versão também é que agora nós temos a possibilidade da simulação 3D do processo. Então, além de gerar o processo de uma maneira muito mais interativa com a Edicam Workflow, agora nós temos como visualizar o processo de corte antes de enviá-lo para a máquina, visualizando se as tags foram removidas, se as entradas estão eficientes ou não, se há corte ou não há corte do fio e, principalmente, como podemos ver nesse momento, a aplicação da tecnologia de corte com quantidade de passadas e assim por diante. Veremos agora em outro exemplo, uma outra simulação que segue a mesma lógica de programação. Agora com uma remoção de tag. A nova interface de programação a fio traz uma maior agilidade na programação e acaba equalizando as interfaces do Edicam, pois agora tanto torneamento, fresamento e erosão a fio são passíveis de programação através do Edicam Workflow. E uma segurança maior no processo com a possibilidade da simulação 3D, visualizando as etapas do processo de uma maneira 3D, onde isso antes não era possível, nós não tínhamos uma simulação 3D do processo. Quero abordar agora recurso que traz ao programador, que traz ao usuário de Edicam um maior ou total controle da sequência de usinagem, da ordem de usinagem. Agora nós podemos, além dos recursos já habituais, selecionar qual a ordem que nós queremos usinar. Isso faz com que o processo seja mais rápido. Abrindo o modelo, eu tenho aqui então uma programação onde nós temos reconhecidas múltiplas cavidades. Esse recurso foi adicionado ao ciclo de desbaste e perfilar. Nós temos agora uma opção de controle que otimiza o caminho de usinagem. É similar ao que nós já tínhamos no processo de furação, mas agora implementado no processo de fresamento. Então nós podemos escolher entre várias opções qual a melhor forma, seja um zigue-zague para desviar de uma fixação ou simplesmente para definir uma ordem lógica de usinagem, seja o caminho mais próximo, onde nós tenhamos furos não alinhados ou cavidades não alinhadas e sempre a usinagem segue para aquela que é mais próxima. E de maneira muito simples nós escolhemos uma opção e automaticamente o controle de usinagem é reordenado. Então nós temos com isso a possibilidade de ordenar melhor o caminho de usinagem, trabalhar melhor essa questão e estudar o processo. Qual a maneira mais rápida? Qual a maneira traz menos deslocamento? Como nós poderemos ver agora nessa simulação, ao ordenar um caminho de usinagem, ele é executado exatamente na ordem selecionada. Então, nesse caso, se eu tivesse uma fixação em alguma região da peça que não pudesse haver um deslocamento, e eu não quero aumentar essa altura de segurança porque isso me leva a um tempo maior, eu simplesmente defino qual a sequência que eu quero que a usinagem seja realizada. No caso de um pré-acabamento, acabamento, eu posso trabalhar em uma região da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita, enfim, tem várias possibilidades. Com isso eu tenho uma redução do tempo de ciclo, porque eu tenho menos tempo de deslocamento em G0. Eu tenho menos tempo daquele movimento onde ela usina uma cavidade, vai do outro lado da peça e retorna lá do lado daquela cavidade usinada anteriormente. Então eu tenho uma redução desse tempo de deslocamento. Por consequência, eu tenho um controle maior do processo, porque eu, programador, consigo definir a sequência em que eu quero que o processo seja executado. Isso era uma solicitação bem antiga dos usuários, porque o Edicam, por mais que fosse automático, ele sempre escolhia e nem sempre ficava da forma que o usuário desejava. E também, agora, isso me traz a possibilidade de estudar o processo antes de passar para a máquina. Qual a melhor forma? Qual o caminho mais rápido? Qual a sequência lógica mais interessante para esse processo? Em poucos cliques eu faço uma sequência, visualizo, comparo o tempo, olho, simulo e eu vou passar para a máquina só a melhor condição e não passando uma condição primeira que é calculada de maneira automática. Continuo com a maneira automática, mas agora com a possibilidade de ter um controle maior do processo.
Agora veremos como nós vamos reduzir drasticamente os tempos de seleção utilizando o Edcam 2015 R1. Foi adicionada uma opção onde nós simplesmente selecionamos uma face para ser usinada sem a necessidade de extrair no limite, porém protegendo todo o modelo 3D contra colisões. Tenho aqui a minha superfície. Eu vou aplicar um ciclo de fresamento, como de costume, utilizando a nova opção de selecionar as faces do modelo. Os comandos habituais permanecem, só que eu vou informar o Edcam que eu desejo usinar apenas essas faces. Em poucos segundos eu tenho um caminho de ferramenta apenas nessas faces, mas vamos perceber que não foi necessário extrair o limite, planificar o limite ou selecionar o limite através de uma curva da própria face. Eu selecionei o modelo e o caminho de ferramenta é restringido a essas faces selecionadas, protegendo o modelo 3D contra colisões. Vamos verificar uma outra condição. Em outro ciclo, como por exemplo o ciclo de perfilar. Faço as configurações habituais e simplesmente informo que eu quero usinar essa face. E pronto, o meu caminho de ferramenta é restringido a essa face, sem a necessidade de extrair um limite. Mostrando isso em outro exemplo, eu posso inclusive utilizar a extração de uma face como utilizar a própria face para definir um limite de usinagem. Então tenho aqui uma outra usinagem, vou aplicar um novo ciclo de usinagem paralela, selecionando as faces do modelo e configurando que eu desejo usinar apenas essas faces. De uma maneira muito simples, eu tenho as faces restringidas sem ter que configurar um limite. Esse recurso é funcional tanto para quem trabalha com geometrias complexas, como moldes e matrizes, por exemplo, mas também para quem trabalha com usinagem de produção. Então tenho aqui uma usinagem e vou selecionar as faces informando que eu desejo usinar apenas essas faces. Não estou extraindo features, não estou extraindo limites, não estou tendo que planificar nenhum limite, nenhuma linha, sobrepor ou emendar linhas. Simplesmente estou selecionando uma face e dizendo que eu desejo usiná-las. E temos então o caminho de ferramenta restringido a apenas essas faces, com a possibilidade de controle de limites, pensando se essa ferramenta ela tem que trabalhar dentro, fora ou aumentando a região dessa seleção. Esse recurso importante ele traz vários benefícios. O principal deles é redução do tempo de programação. Teremos sim uma redução drástica de tempo de seleção, porque ao invés de ter que extrair um limite e planificar uma linha, eu não preciso mais fazer isso. Basicamente seleciono uma face e ela é usinada. Eu tenho uma segurança maior no processo porque nós tínhamos já essa possibilidade de usinar faces, porém o modelo sólido não era totalmente protegido, porque eu tinha que extrair uma face do modelo. Agora não mais, basta selecionar uma face do próprio modelo sólido. E uma flexibilidade maior para quem trabalha com modelos que precisam receber pequenos acabamentos em diversas regiões. Ao invés de ter que extrair um limite de cada região dessa, eu simplesmente seleciono essa face e ela é usinada, podendo assim controlar restos de acabamento, acabamento de cantos, como todos os outros ciclos de acabamento de geometrias complexas. Como disse no início desse webinar, agora nós temos um novo ciclo de gravação que torna flexível esse processo, porque nós podemos, em uma mesma interface, utilizar diversas estratégias de corte, como usinar esse texto, essa gravação, sobre uma superfície plana, simples, ou sobre uma superfície complexa, projetando sobre essa superfície dentro de uma mesma interface.
Então aqui tem uma usinagem, foi adicionado ao menu ciclos de fresamento um novo ciclo chamado gravação, que possui uma interface muito simples, com várias configurações bem interessantes. Primeiro, suporte a vários tipos de modelos, sejam linhas, uma projeção, ou seja, projetais sobre uma face, ou, muito interessante, a possibilidade de usinar uma característica, né? Então eu tenho um perfil reconhecido a partir do sólido, eu consigo usinar essa própria característica, não preciso mais projetar essa linha. E algumas estratégias, como limpar o fundo, se assemelham a um acabamento de áreas planas, fazer só um acabamento, fazer um perfil de rasgo, até com um tom um pouco mais artístico, ou usinar sobre uma linha de centro. Vou mostrar as duas possibilidades. Essa possibilidade onde eu tenho uma projeção, eu seleciono o que eu quero usinar e seleciono em qual modelo eu quero projetar esse perfil. Isso anteriormente era feito com 2 ciclos, então eu precisava fazer primeiro um ciclo no vazio e depois projetar esse ciclo em uma face. Nesse primeiro momento, usinando uma característica, né, usinando um recurso extraído do modelo sólido, que facilita a seleção. E nesse outro exemplo, usinando uma projeção. Então, bastou eu selecionar uma linha, um desenho que pode ser escrito na Adcam ou importado em um arquivo 2D, e selecionei esse contorno e automaticamente isso é projetado dentro de um mesmo ciclo, dentro de uma superfície tanto curva quanto plana. Nós temos, com a implementação desse novo ciclo, uma facilidade na programação, porque numa mesma interface eu posso escolher diversos tipos de corte e projetar ou não isso, e a praticidade em poder verificar diversas estratégias, simular isso de uma maneira muito simples, a fim de obter a melhor opção para determinado processo. Como a última novidade mostrada nesse webinar, falaremos agora do gerenciamento de elementos de processo. Aliado aos já conhecidos gerenciadores de máquinas e de matéria-prima, nós temos agora um gerenciador de padrão de roscas. Com isso, as empresas vão conseguir criar um próprio padrão de rosca e utilizar no processo de programação. No launcher da Adcam, no menu Configurações, foi adicionado um novo comando chamado Editor de Roscas, onde nós conseguimos visualizar os padrões habituais e entender melhor como esses padrões são criados. Então, ao selecionar uma rosca, eu tenho todas as informações de diâmetro de furação, profundidade desse filete, a profundidade da rosca, o tamanho do furo e assim por diante. Mas o maior benefício dessa novidade é, então, a possibilidade de criar um padrão de determinada empresa ou de determinada tecnologia de corte. Criando esse padrão, eu já posso adicionar as minhas roscas, ou seja, os perfis que eu desejo utilizar, e utilizar isso no processo de programação. Vou abrir aqui um exemplo de uma peça que precisa receber um rosqueamento e, alterando uma feature e implementando uma rosca, caso ela não seja reconhecida a partir do modelo CAD, eu consigo selecionar esses padrões. Seleciono o padrão criado e eu teria nesse momento todas as roscas pré-cadastradas. Isso faz com que eu consiga padronizar o processo e ter dados efetivos, dados corretos já na primeira seleção, utilizando isso para os ciclos de rosqueamento. Com isso, nós temos um grande ganho em termos de gerenciamento, gerenciar quais são os meus dados de corte, qual o diâmetro do furo que eu necessito utilizar para determinada rosca. Claro, porque nós vamos se basear em materiais, em tipos de marcha, em tipos de mandril e assim por diante. E também uma padronização,
A partir do momento que eu tenho um perfil já estabelecido, que eu tenho um processo já estabelecido, eu salvo isso no gerenciador e todos os programas que forem feitos e necessitarem dessa rosca em específico terão um padrão de coordenadas, um padrão de dados de corte, como também um padrão de seleção de brocas, passo, folga de rosca e assim por diante. Nós vimos neste webinar quais os principais pontos da versão 2015 R1, quais as principais novidades. Temos outras pequenas novidades que surgem impacto no processo de programação também, mas eu procurei mostrar aquilo que afeta a maioria dos usuários. Então, nós tivemos lá o modelador sólido, onde, para relembrar, agora é possível utilizar dados já existentes, como o arquivo DWG, por exemplo, como também usar padrões de recursos. Possibilidade de, dentro do workflow, de utilizar múltiplas fixações, ou seja, ter várias etapas do processo dentro de um mesmo arquivo utilizando a interface workflow. Desbaste waveform para torneamento, assim como já tínhamos no fresamento, agora também para torneamento, que vai reduzir o tempo de ciclo e aumentar a vida útil das ferramentas. Uma nova interface para erosão a fio, também utilizando o workflow. Um controle maior do processo, onde nós conseguimos agora ordenar melhor a sequência exata da usinagem, fazendo que a programação seja mais dinâmica e reduzindo o tempo de ciclo, porque eu reduzo o tempo de deslocamentos desnecessários. Redução dos tempos de seleção, onde, como nós vimos, basta que eu selecione uma face, ela é usinada, protegendo o modelo sólido, sem a necessidade de ter que extrair limite a todo momento, o que demandava um grande tempo no processo de programação. Flexibilidade para usinar textos, porque dentro de um mesmo ciclo de gravação eu tenho várias estratégias, sejam em superfícies simples, planas ou projetando em uma superfície complexa. E também vimos sobre o gerenciador de dados de rosqueamento, onde nós podemos agora criar um banco de dados de determinada empresa, inserir as roscas mais utilizadas, ou todas as roscas, e utilizar isso no processo de programação de uma maneira interativa, visando a redução do tempo de programação e a padronização dos processos de rosqueamento. Gostaria de agradecer a presença dos senhores neste webinar, deixo o meu contato e coloco a SK inteira à disposição para as eventuais dúvidas. Em seguida, nos canais da SK, tanto do LinkedIn como do Facebook, em geral nas mídias sociais, teremos essa gravação, como mais materiais sobre o lançamento da versão 2015 R1 do EdCAM. Quero lembrar que neste webinar falei muito e abordei muito sobre a questão do EdCAM Workflow, falar que o EdCAM Workflow ele passa já a ser a interface principal do EdCAM, então aquela interface clássica ela vai saindo de cena, por isso é importante todo mundo se capacitar, se atualizar, porque daqui para frente o EdCAM tende a essa interface totalmente renovada, que é muito mais produtiva, muito mais interativa e fácil de ser programada. Muito obrigado.